Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Nos últimos 20 anos, o Brasil intensificou o combate ao trabalho análogo à escravidão. A experiência acumulada nesse período foi consolidada num manual lançado recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para falar sobre o assunto, está conosco a auditora Lilian Rezende. Ela coordena a fiscalização do trabalho rural da Superintendência Regional do Trabalho de Santa Catarina. Lilian, é um prazer tê-la conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo perguntando o que o Ministério do Trabalho e Emprego pretende com o Manual de Combate ao Trabalho Escravo. Na verdade, é uma atualização, o manual já existia. O foco primeiro é o público interno, são os auditores fiscais para atualizar nos procedimentos e as informações. Mas ele também tem um sentido de dar transparência no momento em que ele é público, para que as pessoas saibam os parâmetros que se usa na constatação e na identificação do trabalho escravo. Tá certo. E como o Ministério do Trabalho e Emprego vem se organizando para que as ações de combate ao trabalho semelhante à escravidão não sejam provocadas apenas a partir de denúncias, mas também a partir de um diagnóstico prévio? Nos últimos anos, nós temos identificado atividades que geram grande parte de trabalho em condição degradante e a fiscalização nessas culturas ou atividades tem sido intensificada. Mas a denúncia sempre vai ter um papel muito importante no diagnóstico. O Ministério do Trabalho e Emprego, então, não conta com um serviço de inteligência que faz um trabalho de pesquisa e de análise prévia para identificar esse tipo de situação? Sim, a partir da análise das atividades que são identificadas condições. Então, você passa a fiscalizar e procurar aquelas atividades sabendo que ela é uma grande geradora de condição inadequada de trabalho. Certo. Mas a denúncia, ela sempre vai ter um valor muito importante. E de onde normalmente partem esse tipo de denúncias? Cada local do Brasil tem uma realidade diferente. No norte, a CPT ela tem uma força muito grande, a igreja tem essa participação. Em outros locais, os próprios trabalhadores, sindicatos, nós temos casos de conselhos tutelares por serem conhecedores de trabalho infantil. Tá certo. E por que é importante, Lilian, que a atuação dos auditores fiscais ocorra assim de uma maneira mais uniforme? Eu pergunto isso porque certamente essa atuação que vocês exercem no dia a dia, ela ainda não está contando com esse caráter de uniformidade assim, em todos os procedimentos. Essa uniformidade, ela sempre foi um norte no judiciário, no legislativo, no executivo. É ela que vai trazer a noção de segurança jurídica para o administrado. Então, não só a fiscalização do trabalho, mas como o próprio judiciário tem essa preocupação na uniformização de procedimentos. Então, você está afirmando que os auditores fiscais, no caso, que estão atuando por toda essa extensão territorial chamada Brasil, já tem assim, um procedimento mais ou menos padrão? Sim, os procedimentos são bem parecidos. Eu já atuei em equipes da Móvel no norte do estado e aqui e tenho reunião com colegas do Brasil todo e os procedimentos são, se não idênticos, muito similares. Muito bem, e o que caracteriza uma condição de trabalho semelhante à escravidão de acordo com o Código Penal? Seria apenas o trabalho forçado? Então, pelas pressões sociais internacionais, a partir de 2003 se buscou uma atualização desse conceito de trabalho escravo do Código Penal. Certo. E ele sofreu essa alteração. Hoje ele traz 4 subtipos, que é a jornada excessiva, é o trabalho forçoso, e forçado você deve entender que é aquele que é imposto ou por uma pressão psicológica ou por uma pressão física, também o trabalho em condições degradantes e a restrição de liberdade. Então, quando se fala hoje em trabalho escravo, a gente precisa deixar para trás aquela visão do negro amarrado, açoitado, porque o trabalho escravo na atualidade ele tem uma concepção maior, mais ampla, ele traz a noção de dignidade da condição do trabalhador. Antes de nós começarmos o programa, nós estávamos discutindo exatamente isso informalmente, porque muitas vezes no ambiente onde acontece esse trabalho ou se caracteriza esse trabalho análogo à escravidão,
muitas vezes a própria comunidade tem uma certa dificuldade de reconhecer aquele trabalho como um trabalho escravo, porque tem justamente esse conceito médio na cabeça do cidadão, remete aí ao tempo em que o Brasil, né, exercia esse trabalho escravocrata, com o negro, né, aprisionado, acorrentado, com aqueles castigos, o pelourinho e assim por diante. Então, muitas vezes, até as pessoas tendem a achar até que nesse enquadramento existe um certo exagero. É um conceito moderno aí que se aplica à questão do trabalho escravo atualmente? Muitas mazelas da sociedade, elas sempre tiveram um olhar passivo da sociedade. Maridos que batiam esposas, crianças que eram espancadas pelos pais. Porque as pessoas acostumam a ver essa realidade e passam a achar que é normal. Certo. O trabalho em condições degradantes não é diferente, mas é preciso que o governo imponha ao cidadão a noção de dignidade do trabalho. Se ele desconhece, se ele ainda não atingiu essa concepção precisa ser imposta para que a gente tenha uma sociedade dentro desses parâmetros. Muito bem, na pergunta que você tinha respondido anteriormente, você fala daquelas 4 condições previstas no Código Penal para que seja caracterizado o trabalho escravo. Essas condições elas precisam aparecer conjuntamente ou, existindo apenas uma delas, já fica caracterizada a situação de trabalho semelhante à escravidão? Os tipos são independentes. Uma única situação, por exemplo, um conjunto que demonstre que o trabalhador está exposto a uma condição degradante de trabalho já é suficiente para caracterização. Mas quanto mais itens forem identificados, isso reforça o processo para fins penais. E no caso, para penalização, se estiverem presentes mais de um elemento, mais de uma condição dessas que você mencionou, a penalização é maior ou fica uniforme na sua aplicação? Para a questão do Ministério do Trabalho, vão ser lavrados tanto os autos quanto forem as irregularidades. Certo. Independente de que 10 irregularidades signifiquem um único subtipo, ou 2 ou 3, esse dimensionamento vai ser pelo número de situações irregulares. Para fins de condenação penal, eu acredito que o juiz tenha outros parâmetros. Tá certo, Lilian. Nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.